Vamos agora para o momento da palavra. Se você puder, abra comigo o Santo Livro na carta de Paulo aos Filipenses. Está sem brilho aqui, Thales. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Filipenses 4, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Outras traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa aberto aí, não feche. Vamos estudar esse texto. Feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma noite, um dia, mais um capítulo da história. E assim como todos os outros, necessitamos da sua graça, necessitamos da sua misericórdia. Assiste-nos mais essa noite, dos altos céus, da glória onde tu resides. Se apieda do teu povo, tem compaixão do teu povo, norteia teu povo, conduz, dirige, adverte, consola, fortalece, sobretudo, amadurece o teu povo, conforma eles a imagem do teu Filho, Senhor, e aonde essa transmissão estiver chegando, alcançando, apesar de todas as dificuldades que tem, ouvir uma mensagem pela TV, pelo celular, que o Senhor prenda a atenção das pessoas, constranja os corações, traga temor, reverência, silêncio e prenda a atenção deles na tua santíssima palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, no texto, na tela vai aparecer o título aí, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura. Foi escrito pelo apóstolo Paulo. E dentro desse versículo, desse tema que está aí na tela, eu também quero falar sobre adaptando as aflições, ou se adaptando às aflições, e aprendendo a estar contente nelas. Nós precisamos aprender isso. Isso é uma marca de um cristão maduro. O cristão não pode viver sempre na dependência dos livramentos. Isso está errado. O cristão que sempre vive na dependência do livramento, o cristão que sempre, o cristão que o seu bem-estar, sua alegria, sua felicidade, depende sempre de algo bom estar ocorrendo com ele, não é um cristão maduro. Não é um cristão maduro e não é a realidade da vida cristã. Nós, infelizmente,
estamos assistindo uma geração de crentes muito superficiais, muito imatura, uma geração que não foi formada na aflição, na dificuldade, na provação, mas uma geração principalmente aqui de crentes, na nossa nação, que cresceram esperando sempre livramentos, bênçãos, oportunidades, enriquecimento, curas, aprendeu a estar por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda. Logo, quando alguma adversidade vem, quando ele se depara com algum obstáculo, com alguma situação de oposição, ele não consegue lidar, ele cai, sua fé esfria, sua fé sucumbe, e ele protagoniza uma série de maus testemunhos e escândalos. Agora, a marca de um cristão maduro é que ele não depende dos livramentos, das aflições, para ser feliz, para estar em paz. Ele não depende da sua vida sempre ser uma contínua paz, quietude, para ele estar bem. O cristão maduro, ele consegue ser feliz, ele consegue encontrar contentamento, consegue estar em paz, mesmo em meio à adversidade, mesmo diante das provações. E é isso que eu quero ensinar. Nós estamos diante de uma crise, é mais uma das tantas que virão, passarão, e outras sucessivamente nos acometerão, de modo que não ficaremos sem problemas e dificuldades. Desde que o pecado entrou na terra, e que a lei do pecado passou a regê-la, é um mundo de sofrimento, de tribulação, de provação. Então não devemos o tempo todo desejar o livramento, o tempo todo querer paz e conforto, o tempo todo querer vitórias, e sim, aprendermos a nos adaptarmos com as aflições, e aprendendo a estar contentes nelas. Isso é a marca de um cristão maduro. E para isso, para aprendermos a adaptarmos as aflições e estarmos contentes nela, eu quero usar a vida do apóstolo Paulo, e essa passagem que eu li, tirada da Epístola aos Filipenses. Paulo vai ensinar exatamente isso, como um homem cheio de aflições, cheio de tribulações, preso, tendo seu direito de liberdade tirado, abandonado pelos discípulos, esquecido pelas igrejas, açoitado, oprimido, sem nenhuma regalia, nenhum privilégio, ainda assim era um homem plenamente feliz, plenamente satisfeito, plenamente contente. O exemplo dele vai nos ensinar. Paulo está aqui preso em Roma, como eu tinha pregado outro dia. Ele está preso em Roma e escreve essa epístola aos Filipenses de dentro da prisão romana. Dentre algumas coisas que ele trata na epístola, ele vai agradecer a oferta que ele recebeu da igreja de Filipos. Então ele está preso, escrevendo a eles, e ele agradece uma oferta que ele recebeu dos irmãos residentes em Filipos. Eles enviaram uma oferta ao apóstolo Paulo, através de Epafrodito. Provavelmente Epafrodito era um membro da igreja em Filipos. É uma oferta grande, uma oferta de peso, uma oferta gorda, que os filipenses enviam
a Paulo através de Epafrodito. Preso em Roma, Paulo então recebe esta oferta lá. E é que na altura do capítulo 4, texto que eu li dos versos 10 a 13, Paulo então vai agradecer essa oferta recebida nesse momento tão drástico, tão fatídico da sua vida de dentro da prisão. E ao agradecer, Paulo vai nos ensinar uma importante lição sobre o contentamento cristão, sobre como se adaptar nas aflições e estar contente em meio a elas. Então Paulo vai dizer que apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta, ele está feliz, ele está contente. E eu espero que pela graça de Deus, vocês que me ouvem, toda essa nação, todo esse mundo, que está em pânico, que está amedrontado, insatisfeito, infeliz, murmurando, reclamando, que está depressivo, angustiado, oprimido, e depende de uma mudança social, econômica, política, para trazer novamente a você a paz, a alegria, a felicidade, que você aprenda, mesmo que isso não aconteça, mesmo que dias bons não venham, mesmo que não haja nenhuma melhora social, política, econômica, financeira, ainda assim você aprenda a estar feliz, contente, a estar completo, e não dependa dessas mudanças para mudar o seu humor, para mudar a sua condição, que você aprenda isso, porque isso é o que Deus deseja para o seu povo. Não é só ficar livrando o seu povo, operando milagres, curas, prodígios. Não. O principal propósito de Deus é conformar o seu povo à imagem de Cristo, é trazer a maturidade ao seu povo, é levar o seu povo à estatura espiritual de Cristo, a maturidade. E para isso, Deus faz uso do dia mau, das provações. Não dá para ficar mastigando todo dia e colocando na boca. Não dá para ficar aliviando todo o tempo. Fazer isso é criar um povo mimado, imaturo, inconstante, inconsequente. Não é esse o propósito de Deus. Toda vez o livramento, e sim a maturidade. Vamos começar então. O texto começa com a alegria de Paulo. Paulo está feliz, Paulo está alegre, Paulo está contente. Filipenses 4, o verso 10. Se puder, pessoal aí da equipe, todo o texto que eu ler colocar na tela, fica melhor. Vamos agora ler o verso 10, Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Bom, primeiro, o texto mostra a alegria de Paulo. Veja só, Paulo escreve esta carta de dentro de uma prisão, de uma masmorra, do cárceres. Paulo está preso, mas mesmo assim está feliz, porque ele diz: alegrei-me, estou alegre. Ele quer passar para os filipenses que ele está muito feliz, que ele está alegre. Só crentes maduros conseguem tais feitos, mesmo preso, em meio a uma intensa provação, Paulo está feliz. Devemos aprender isso. Isso é marca de um crente maduro, alguém que conseguiu se adaptar no meio da aflição. E nós precisamos adquirir isto, não depender de fatores externos
para nossa alegria, nossa felicidade. Qual a razão da felicidade de Paulo? É que ele foi lembrado pelos filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor os vossos cuidados. A palavra renovaste quer dizer renasceu. Ou seja, houve uma época que os filipenses cuidavam de Paulo, enviavam donativos, ofertas, se preocupavam em ajudar Paulo financeiramente. Depois de certo tempo, eles deixaram de fazer isso, e parece que se esqueceram de Paulo, mas agora eles voltaram a ajudar Paulo, e eles fizeram uma grande oferta, deram uma grande oferta, e ele vai receber essa oferta na prisão, e ele está feliz, e o texto diz: alegrei-me sobremaneira, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. E o termo diz que não foi necessariamente somente por causa da oferta dos filipenses, mas alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele sabia que por trás daquela oferta dos filipenses, estava o Senhor, que era o Senhor quem tinha se lembrado de Paulo, através dos filipenses, por isso ele estava feliz. Mas o texto diz que eles renovaram mais uma vez, o grego é renasceram, se lembraram. Mas por que eles haviam esquecido? Porque eles contribuíam com Paulo e de determinado tempo deixaram de contribuir. Por que eles esqueceram? O texto diz aqui: renovaste a meu favor vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. O que acontece aqui? O esquecimento não foi por causa de mesquinharia. Esse Paulo dá muito trabalho, é muito pesado manter esse missionário, né? Já ajudamos demais, deixa esse homem mofar na cadeia. Não, quando Paulo fala assim, o qual também já tinhais antes, eu sei que vocês se preocupam comigo, eu sei que vocês me amam, eu sei que esse intervalo de tempo que vocês não ofertaram, não foi por mesquinharia. Quando diz faltava oportunidade, na verdade não era falta de dinheiro, era medo, porque quando Paulo apela para César, e vai ser preso em uma prisão romana, ele está sob a jurisdição romana, sob a sentença romana, de modo que naquela época, ser cristão passou a ser um crime. Logo, qualquer um que se aproximasse de um prisioneiro cristão, poderia também ser preso. Por essa razão, os filipenses tinham desamparado Paulo por certo tempo. Por essa razão, eles tinham deixado, não era mesquinharia, mas medo. Ninguém queria se associar a Paulo, um homem que estava sendo julgado pela jurisdição romana. E o esquecimento foi por essa causa. Esse é o pano de fundo do apóstolo Paulo, para aprender o que é viver contente. Está preso, está com a sua liberdade tirada, está sem nenhum recurso. Os poucos que enviavam recursos para Paulo, haviam esquecido ou deixado, e Paulo está sobremaneira feliz, porque sabe que o Senhor está cuidando dele. Paulo está demonstrando aqui, que ele não necessita de circunstâncias e fatores, que cooperem para ele, para que ele esteja feliz, mesmo numa situação completamente adversa,
e que para qualquer homem da nossa sociedade seria motivo de angústia, Paulo está feliz. E o texto seguinte mostra que nem mesmo as necessidades mais agudas tiravam a alegria de Paulo, nem mesmo as piores adversidades, nem mesmo as maiores necessidades vão tirar a alegria de Paulo. Ele está contente, ele está feliz, mesmo preso. Veja o verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Digo isto o quê? Paulo, ele não está querendo machucar os filipenses, ele não está querendo trazer nenhum desconforto a ele. Quando ele digo isto, digo o quê? Aquilo que ele disse no verso 10, quando ele vai dizer que ficou alegre, porque eles lembraram dele, porque de certa forma eles tinham esquecido, e agora a oferta chegou, Paulo está dizendo, eu estou dizendo isso, não por causa da pobreza, ou seja, eu não estou me queixando, eu não estou dizendo isso por causa da minha necessidade, eu não estou dizendo isso para mostrar que eu estou infeliz, que eu sou ingrato, ok? Ele só está fazendo uma introdução, ele só está querendo atualizar eles do que está acontecendo, que ele estava lá, preso, pobre, sem nada, que eles tinham esquecido dele, e agora ele está agradecendo a oferta, mas não está dizendo isso, eles não querem que eles entendam, que ao dizer isso, Paulo está infeliz, Paulo estava murmurando, que Paulo precisava urgentemente de donativos, não, digo isso não por causa da pobreza, ou tem uma tradução digo isso não porque esteja necessitado, não é por causa da pobreza que eu me encontro, não que não esteja necessitado, de fato eu estou. Paulo estava completamente abandonado, ser preso naquela época era algo muito ruim, e ser preso em Roma, você não tinha auxílio para vestir, para comer, para nada, você era deixado praticamente abandonado, você dependia de parentes ou amigos, para levar mantimento, para fazer a manutenção do preso. Paulo estava sem nada, esquecido, com muita necessidade, mas ele vai dizer, eu não estou dizendo por causa da necessidade, porque, aí ele vai dizer, ou seja, eu estou com muita necessidade, mas eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com sofrimento, eu não tenho problema com passar fome, eu não tenho problema com tribulações, eu não estou me queixando de estar preso, eu não estou me queixando de não ter o que comer, eu não estou me queixando de ter a minha liberdade tirada, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está dizendo? Isso que eu estou passando, não muda a minha fé, isso que eu estou passando não me afeta, eu consigo viver contente, eu consigo viver satisfeito, eu consigo viver feliz, em qualquer situação. Ele quer que os filipenses saibam disso, olha, eu quero que vocês saibam, que tanto o agradecimento pela oferta ter vindo, e tanto o momento que eu passei, de pobreza e de miséria, esquecido, não me afeta, eu consigo estar contente, feliz, mesmo na pior das adversidades, em qualquer situação. Paulo está dizendo, minha felicidade não depende das circunstâncias que me cercam, que coisa tremenda,
a paz de espírito, minha aliança com Deus, minha felicidade, meu contentamento. Vou dar uma ideia, a pessoa vai trabalhar, não toma café, e ela começa a ter fome, o almoço que era para sair 11h30, vai sair só meio-dia. Você já viu a cara dela, que é a pessoa, aqui nós temos alguns aqui que faz isso, trabalhou aquele, principalmente aquele trabalho de serviço braçal, a pessoa vai lá construir um pergolato, já viu, a comida não está pronta, já viu a cara de infelicidade, de tristeza, de raiva, impaciência, aí depois a mulher vai e bota aquela mesa para ele, aquele negócio, aquele frango ao molho, tomate, alface, aquele arroz branquinho, né? Maionese, macarronada, e ele come. Já viu como é que fica o rosto dele? Ele fica feliz, ele bate a palminha na barriguinha, ele está contente. Paulo está dizendo que ele fica satisfeito, aquela cara de satisfeito, feliz, realizado. Essa satisfação não depende das circunstâncias que o cerca. Eu vivo contente, satisfeito, feliz, no bem ou no mal, na tempestade ou na bonança. Igreja de Cristo, é isso que temos que ter, é isso que temos que aprender. Isso é uma postura de um cristão maduro, é nos adaptarmos às aflições e nos contentarmos dentro delas, é adquirir esse padrão, esse patamar de fé, esse amadurecimento. Tremendo o que Paulo está fazendo. E nós estamos diante de uma situação assim, que vai de mal a pior, não é isso? Nós estamos atravessando a provação que atinge todas as camadas da sociedade e da nossa vida, financeiro, profissional, familiar, o corpo, a fé, está tudo sendo tocado, está tudo minguando, tirando, e o nosso desejo, o meu, de todo mundo, é claro que é o livramento, claro que é a esperança de dias melhores, mas o Senhor está dizendo que há um nível mais alto para chegarmos, que ainda que esses dias melhores não venham, isso não tire de nós nossa paz, não tire o nosso contentamento, que possamos estar felizes, alegres, mesmo nesse tempo. É exatamente o que Paulo diz. Digo isso não por causa da necessidade que eu estou passando, porque eu aprendi a viver contente. A palavra contente aqui, no grego, é autossuficiente. Aprendi a viver autossuficiente. O que é isso? Não dependo de fatores externos para ser feliz, para ser contente. Não dependo de nada. Autossuficiente. Essa é a ideia. Agora, Paulo vai nos ensinar que ele nem sempre foi assim, ele nem sempre foi maduro desse jeito, ele teve que aprender a estar contente. Para a maioria do que está nos ouvindo, com absoluta certeza, você se encontra assim, você não aprendeu a estar contente, em toda e qualquer situação, você está aí oprimido ao extremo, dominado pelo pânico, o medo, o pavor, o temor, a apatia, entrou num quadro depressivo. Por quê? Por causa do momento que nós estamos vivendo, e não consegue entender essas palavras de Paulo, como ele conseguia viver contente, a paz não era tirada, a felicidade era preservada, mesmo diante da aflição. É porque você não aprendeu. Nem sempre Paulo foi assim, porque veja só, o verso 11 diz:
aprendi a viver contente. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver. Veja só, Paulo vivia contente em toda e qualquer situação. Entretanto, nem sempre foi assim. Ele teve que aprender, se submeter a um treinamento, a um ensino. Nem sempre Paulo compreendeu as provações na vida dele. Nem sempre ele entendeu porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nem sempre Paulo sabia lidar com os reveses, os embates da vida. Paulo também um tempo se queixava. Paulo um tempo também ficava abatido ao extremo. Paulo também por um tempo não conseguia ver significado nas provações, achava dolorosas, ruins. Paulo também era tomado de desânimo, de tristeza. Afinal de contas, luto é para se chorar, tragédia é para se lamentar. Não há como ter felicidade, alegria, contentamento diante de situações drásticas. Para ele um tempo isso era normal. Eu quero dizer que para você também, de certo ponto, é normal que nem sempre estejamos felizes em meio às adversidades. É normal que nem sempre saibamos lidar com as adversidades, com as tribulações. É normal que nem sempre consigamos estar contentes quando o casamento está um inferno, quando um ente querido está internado, quando um filho está desviado, quando estamos passando necessidade e humilhação extrema. Entretanto, todavia, temos que aprender. Temos que aprender. Vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza do fraco e não agradar a vós mesmos. A Bíblia fala do crente fraco, que existe o crente fraco, que vem para a igreja o crente fraco, mas a Bíblia não diz que ele deve permanecer fraco. O fraco é o rodízio que a igreja tem. Significa que todo o tempo, a vida toda ele vai ser fraco. Então Paulo nem sempre sabia lidar com isso, mas aprendi, porque aprendi viver dessa maneira, aprendi viver contente em toda e qualquer situação. Nós temos que aprender. Estes crentes fracos, imaturos, só ficam bem quando tudo está bem. Eles não conseguem ficar felizes quando tudo está mal, quando é contrário às suas perspectivas. O termômetro deles é o fator externo, o termômetro deles é a bolsa, o dólar, o termômetro deles, as notícias nos jornais, os exames médicos, a condição da família, o emprego, a saúde. Ele depende desses fatores para estar feliz. E Paulo está ensinando, temos que aprender a mesmo em meio à adversidade, ficar bem. A palavra aprendi no grego é matel, que quer dizer crescer em conhecimento. Eu cresci em conhecimento, eu adquiri o entendimento das provações, então fiquei contente. Temos que crescer também no conhecimento. Agora, como Paulo aprendeu? Como ele aprendeu a ficar contente? Agora vem para nós a receita. Ou seja, nem sempre Paulo foi assim. Isso dá um precedente para não nos culparmos por ficarmos infelizes com as provações e não conseguir o contentamento. Entretanto, Paulo diz que adquiriu, aprendeu. Logo é um chamado para o crente também aprender, ou seja, Deus fala assim, eu não vou ficar a vida inteira livrando você não.
Não vou ficar a vida inteira mastigando e pondo na boca. Não vou ficar a vida inteira tampando tudo quanto é buraco. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a conviver. Nós somos muito mal discipulados pela igreja contemporânea, carismática, que só ensinou isso. Hoje é o dia da minha bênção, é hoje o livramento, é hoje a vitória, é hoje a cura, é hoje a libertação, Deus vai pôr por cima, sempre esperando isso, ao invés de ensinar a congregação o quê? Não, nem sempre Deus vai livrar, nem sempre Deus vai curar, nem sempre Deus vai fazer, tem que aprender a suportar, a conviver. E como Paulo aprendeu? No verso 12, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Como Paulo aprendeu? Através da experiência. O verso 12, a maneira como ele detalha as coisas que ele passou, reporta o quê? Porque aprendi a viver contente. Como eu aprendi? Sendo humilhado, honrado, passando fome, fartura, abundância, escassez, ou seja, através da experiência. A vida me ensinou. Sei estar humilhado e sei estar honrado. O que significa? Sei estar por cima, sei estar por baixo. Honrado é que é exaltado. Aprendi por experiência. Eu vivi isso. Eu sei o que é estar lá em cima. Eu sei o que é ser o centro das atenções. Eu sei o que é ser coroado de glória. Eu sei o que é ter fama. E eu sei o que é ser rebaixado. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser colocado a escanteio. Eu sei. Por isso ele vai dizer aqui, sei ser humilhado, honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Já tenho experiência. Como ele aprendeu? Com o tempo. Provação atrás de provação, foi ensinando Paulo. Adversidade atrás de adversidade, foi ensinando Paulo. Note, ele não aprendeu a estar contente só na escassez, porque o termo não diz, sei estar humilhado só, sei ter fome só, sei ter escassez, mas o texto diz, sei ser honrado, sei ter fartura, sei ter abundância. Mas a gente tem que aprender a ser rico, pastor, tem que aprender a ser rico, tem que aprender a ter fartura, tem que aprender. O que Paulo está dizendo aqui? Que mesmo quando ele tinha muito, a fonte de contentamento não eram os bens, não eram os bens. Sei ter muito, sei ter carrão, casona, comida boa, viagens, mas não faço isso do meu contentamento. Por quê? Porque tem gente que se fia a sua alegria, a sua paz nessas coisas, logo quando perde, vai ficar triste, infeliz, vai murmurar. Paulo dizia, eu sei administrar a riqueza, a abundância, a gordura, os elogios, os aplausos, eu sei lidar, ou seja, não fio a minha alegria nisso, não boto o meu coração nisso, não faço disso a fonte do meu contentamento. Logo, quando Deus levar, não muda nada em mim, é igual Jó. Uai, mulher, interessante, né? Deus deu, agora Deus tomou, tranquilo. Eu não vim peladinho para o mundo? Uai, agora volto peladinho para ele. Pois que Jó disse, marca de um crente maduro. Então, ele sabia, é a dificuldade, por que não tem contentamento?
Crente não sabe lidar com aquilo que Deus dá para ele, bênçãos financeiras, honras, ministérios, cargos, e ele bota o coração naquilo, e faz do contentamento dele o salário, a casa, a beleza, o rango. Hora que Deus tirar, é um crente que vai murmurar, infeliz. Ele cai junto com a riqueza, ele cai junto com a fama, cai junto com a honra, porque ele depende de aplausos, ele depende de views no YouTube, ele depende da cifra na conta bancária, ela depende da estética. Se começar a enrugar, crescer o pneuzinho, fica infeliz. E tem uns que crescem, parece um depósito de boia, aquele montinho de pneuzinho, né? 1, 2, 3, 5. Aí usa cinto e aperta daqui, aperta, sabe aonde que vai esse pneu? Acho que fica tudo nas costas aqui, né? Aí ela não fica feliz, porque não pode ter. Paulo diz, sei estar bonito, sei ser rico, sei ser famoso, sei ser o pregador, sei ter fama. Como assim, Paulo? Não é a fonte do meu contentamento. E sei ter escassez. A palavra aqui, tenho tanto de fartura como de fome. Fartura aqui é, sei estar com a barriga cheia, mas sei passar fome. Sei ter abundância, despensa cheia. É bom quando a gente abre o armário, né? Leite condensado, né? Chocolate em barra, espaguete, tudo aquilo aí, abre a geladeira, aquele monte de carne. Mas sei também abrir, só tem PET gelada, né? Aquela garrafa de 2 litros da Dolly, só com água. Sei também ver a despensa vazia. E o texto diz aqui, veja só, tanto sei estar humilhado, a palavra sei, eu conheço, eu já senti na pele os 2 polos, eu já vivi ambos os lados, eu conheço. Então, como Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Através das experiências da vida cristã. O grego mateu não dá ideia só de conhecimento, mas também aprender pelo uso e prática. E em 2 Coríntios 12:7, Paulo vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céus, e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem dizer. E para que não me exaltasse, pela grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, pelo que orei a Deus cerca de 3 vezes, pedindo que tirasse, e por 3 vezes ele me respondeu, a minha graça te basta. Paulo tinha experiência, sabia o que era conviver com a dor, com a dificuldade, com a tribulação. Veja a lista que ele elenca aqui de problemas. São ministros de Cristo, falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aprendi com a experiência. Segunda coisa, o texto não aponta só para a experiência. Você não aprende talvez. Tem crente que sofre, não aprende. Aqui também ele aprendeu pelo
conhecimento. Por que muita gente não fica contente com a aprovação? Não fica contente com o marido que tem, com o filho que tem, com a casa que tem, com a doença que tem, com a morte que vai ter? Não consegue ficar feliz vendo todas essas tribulações, por causa do conceito errado que tem da fé e de Deus. As pessoas pensam que conversão é um convite para a colônia de férias. É porque não conheceu o caráter de Deus e nem o caráter da fé. Paulo também, ele foi entendendo pelos escritos do Antigo Testamento, pelas revelações que Deus dava a ele, que era normal para a vida de um cristão todas essas tribulações. No início da fé, muitas pessoas não entendem, porque um crente fiel, santo, que lê as escrituras, que contribui com a obra, que trata a mulher bem, que é um trabalhador honesto, um aluno fiel, passa tanto problema. É por causa da ignorância do caráter de Deus e a ignorância do caráter da nossa fé, a fé cristã. As pessoas pensam que não pode passar essas coisas, não entende. Paulo, com o passar dos anos, foi amadurecendo teologicamente, foi entendendo que faz parte da vida cristã a provação. Isaías 55 diz: os meus caminhos não são os vossos, disse Deus. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos. Deus trabalha numa ótica diferente da nossa muitas vezes, faz coisas que não compreendemos. Então Paulo foi assimilando isso, foi lembrando as palavras de Jesus, João 16:31, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Salmo 34, muitas são as aflições do justo. Então isso foi encaixando na teologia de Paulo, ele foi compreendendo que não havia nada de errado em ser preso, em passar fome, em ser perseguido, caluniado, apedrejado e arrastado como morto fora da cidade, que ele estava plenamente consciente que estava no centro da vontade de Deus, e então consciente do caráter da fé, do caráter de Deus, e que todas aquelas coisas estavam previstas, Paulo então ficava contente. Eu acho que não te ensinaram ainda, irmãzinha. Deixa eu dizer uma coisa, você sabe que crente morre? Crente morre. Filho de crente morre. Marido de crente morre. Mulher de crente morre. Crente perde emprego. Filho de crente perde emprego. Crente fica doente e pega as piores doenças. Crente apanha. Crente é perseguido. Crente pega, contagiado por um vírus, tudo isso acontece. Crente cai, crente peca, Deus não responde crente muitas vezes, crente sente solidão, tristeza, depressão, e não deixa de ser crente por passar isso. Paulo sabia, então ele aprendeu com a experiência e com o conhecimento. Eu quero chamar a você, um chamado ao conhecimento da nossa fé. Você jamais vai desfrutar de paz, gozo, se você não entender a nossa fé. Se perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, caluniarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Veja a vida de Jeremias, veja a vida de Elias, veja a vida de Daniel, veja a vida de João Batista, todas marcadas pela provação. Então Paulo podia, preso, abandonado pelos discípulos, abandonado pela igreja, acusado de terrorismo, de um malfeitor, barriga até nas costas, roncando, quanto tempo que eu não como um cordeirinho
sem chinelo, túnica amarelada, poeirada, e acorrentado de um lado direito por um braço, um soldado romano, do outro lado, outro soldado romano. Não ia ter Rivotril que ia chegar para esse homem. Um homem mais depressivo, infeliz. Filipenses é a epístola da alegria. O texto que o Fábio abriu, regozijai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O homem está dando gargalhada. O texto diz, alegrei-me sobremaneira. Como que pode? Paulo sabia, eu estou fazendo a vontade de Deus, não tem nada de errado comigo. Por isso ficava feliz. E outra, já passei por isso, já apanhei, já sofri, eu sei em quem tenho crido. Agora vamos terminar. Qual era a fonte de contentamento de Paulo? Qual era a fonte? Tinha que ter uma fonte. Aí vem o texto áureo, top, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como Paulo conseguiu chegar nesse nível? Como Paulo dava gargalhada dentro da prisão? Como Paulo podia estar satisfeito longe das pessoas, com vergões nas costas? Como Paulo estava feliz se ele não tinha tomado a vacina, se os cultos não reabriram, se os filhos dele não puderam ir ao colégio, se a barraquinha dele não pôde ser aberta para ele vender suas tendas. Como conseguiu? De onde tirar forças para resistir todas essas provações? De onde tirar forças para resistir tudo que nós estamos vivendo? E mais, como conseguir viver tudo isso e ainda permanecer contente? Ainda pegar o violão e cantar, satisfação é ter a Cristo, não há melhor, prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu, satisfação. Como? Tirar forças e de permanecer contente. O texto diz, tudo posso. O que é esse tudo que Paulo está falando? Esse versículo já foi interpretado de forma errada milhões de vezes. Quanta gente, a teologia da prosperidade, não ensinou que você pode adquirir carro, casa, mulher bonita, por causa desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece, posso conquistar, posso romper, posso curar, posso ficar rico. Não tem nada a ver, é totalmente o contrário. Quando ele fala, tudo posso, o que é esse tudo? Tudo que ele havia mencionado acima: dor, tribulação, fome, escassez, honra, fartura. Eu posso passar todas essas necessidades. Paulo está dizendo, eu posso passar por todas elas, eu posso suportar todas as provações e ainda ficar contente. Esse tudo posso é isso. Eu posso todas as coisas, eu posso suportar todas as provações e ficar contente. Paulo está dizendo que ele pode viver contente, mesmo quando não tem nada, mesmo quando toma um tapa na cara, mesmo quando tem um espinho cravado na carne, Deus não tira, mesmo preso por 2 cadeias, em Roma, ele pode ficar contente. Agora, por que ele podia? Sabe por que ele podia? Porque ele era forte, Valquíria. Ele era forte. Ele era forte, ele era um homem forte. Ele tinha muita força. Ele está dizendo aqui que ele era fortalecido. Paulo tinha uma força incomum para passar o que ele passava. Paulo tinha uma resistência incomum. Paulo tinha recursos incomuns. Ele tinha uma força, ele tinha um poder sobre ele,
E é este poder, é esta força, é essa unção, esses artifícios, esse recurso, que dava a ele condições de suportar tudo que você puder imaginar e ainda ser feliz. Agora, de onde vinha a força? Que força era essa? Da onde vinha? Tudo posso naquele que me fortalece. É uma referência a Cristo. A força que vinha sobre Paulo vinha de Cristo. Que Paulo está dizendo: todo o meu contentamento vem de Cristo, que me sustenta. O termo grego para esse versículo 13 aqui, deveria ser, esse texto, ele é em duas traduções conhecidas: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Mas o grego, o ideal seria assim, ó: sou fortalecido para todas as coisas naquele que constantemente infunde força em mim. Esse é o segredo de Paulo. Sou fortalecido para suportar, viver altos e baixos, honra e desonra, fama e infâmia, naquele que constantemente infunde força em mim. 2 Coríntios 12, 7. Minha graça te basta, eu não tiro o espinho, mas infundo força, graça, recursos, para você suportar o espinho e ainda falar: sou feliz. Irmãos, todo o contentamento de Paulo vinha de Cristo, que o sustentava, o fortalecia, e o alegrava com seu amor e o seu poder. Uau! Você não tem vontade de conhecer esse homem, não? Se esse homem tivesse vivo, você ia lá tomar um chá com ele? Eu queria trocar 2 dedinhos de prosa com esse homem aqui. Eu queria conhecer essa fera. Todo o meu contentamento vem de Cristo, que me sustenta, me fortalece, alegra meu coração com seu amor, com seu poder. Vamos encerrar agora. O louvor pode subir aqui. Sou feliz. Eu vou encerrar com isso agora. Como que eu resumiria a palavra? Como que esses crentes conseguiam ser felizes? O Paulo, no meio da adversidade. Conhecimento de Deus, vida com Deus. É isso que os crentes de hoje estão precisando. Essa onda de escândalos, de pavor, de maus testemunhos, de crentes depressivos, é por causa da sua superficialidade com o Senhor Jesus, no tocante ao conhecimento de Deus, ao conhecimento das Escrituras. Todo o nosso problema se resume na superficialidade da fé, na rotina dos crentes modernos, que só visa benefícios temporais e livramentos de tribulações. Não, meu irmão. É um chamado para o conhecimento de Deus. Nós só vamos amadurecer, sermos uma igreja robusta, que vai passar essas provações louvando e glorificando a Deus, dando um testemunho fiel, sendo sal da terra e luz do mundo, quando crescermos na nossa relação com Deus, quando nos debruçarmos horas a fio estudando as Escrituras,
quando tivermos uma vida dedicada, devotada a Deus, em oração, meditação, estudo, obediência e ardente devoção ao Deus vivo, quando pararmos de cavar essas cisternas rotas e bebermos somente do manancial de águas vivas. Quer ter contentamento em meio à provação, à adversidade? Quer que os fatores externos não tirem a sua paz, não seja o termômetro da sua alegria? Conheça Cristo, busque contentamento em Cristo. Eu termino com Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, é a aliança profunda com Deus, que nos vai trazer contentamento, e venha o que vier, cesse a pandemia, ou perdure por mais anos, isso não vai tirar a nossa paz, seremos plenamente felizes, em meio à adversidade. Vamos fechar os olhos, vamos orar.